Aqui eu tenho, então, os squares, que eu tenho o square menor, preso por uma ponta, ao square maior que está no meio, e aqui que tá preso também por uma ponta aqui no outro square menor. O meu square menor agora, então, vou com 3 pontas. Uma aqui embaixo, uma aqui ao meio e uma aqui em cima, certo? Então, agora, o que eu vou fazer é começar a trabalhar uma carreira de novos pontos aqui, só que com fio colorido. Eu vou utilizar para fazer essa carreira o fio colorido mesclado, o mesmo que eu trabalhei as flores pequenas. Então, eu vou prender o fio na agulha e aqui no canto que eu tenho aqui na parte de cima de um dos squares pequenos, vou fazer um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto e faço 2 pontos altos. Faço 2 correntes e 3 pontos altos. Então, aqui eu tenho um novo canto. Faço uma corrente e na próxima alça de base vou trabalhar um bloco. Uma corrente e na próxima alça de base trabalho mais um bloco. Os blocos continuam a ter 3 pontos altos, como estamos fazendo até agora. Então, vou fazendo um bloco por cada uma das alças de base. Então, aqui na última alça que eu tenho, aqui do meu square, faço novamente um bloco com 3 pontos altos. Então, vai ficar assim, um canto e 5 blocos de 3 pontos altos, separados sempre por uma corrente. Aqui, então, eu tenho um encontro, meu square menor com o square maior. Então, aqui depois do último bloco, não vou fazer corrente, então, faço já uma laçada e na próxima alça de base do square maior, faço então um novo bloco com 3 pontos altos. Uma corrente e na próxima alça, mais um bloco com 3 pontos altos. Então, estará dessa forma aqui. Aqui é a minha carreira de blocos aqui no square menor da ponta. Aqui eu passo então para a próxima alça de base já do square maior e não faço corrente de separação aqui entre um bloco e outro, porque se eu fizer uma corrente aqui, depois vai ficar embabadando aqui esse espaço aqui que eu tenho de um bloco para o outro, ok? Então, agora vamos continuar os blocos, então, sempre fazendo uma corrente de separação entre eles. Então, vou trabalhando, volto a trabalhar, então, da mesma forma que estávamos trabalhando antes, que são os blocos separados por uma corrente.
aqui no canto do bloco maior, aqui na alça do meio, vou fazer então um novo canto com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Vai ficando então dessa forma. Vamos continuar aqui. Uma corrente. E sempre os blocos com 3 pontos altos. Já finalizando aqui a carreira, ainda no square maior, eu faço então aqui o último bloco, na última alça de base, e passo para pro próximo square sem fazer corrente de separação. Então, vai ficando dessa forma aqui. Aqui eu já trabalhei toda a carreira. Nesse lado aqui. Quando chegar aqui nos cantos, na alça de base aqui do canto, eu vou fazendo então, novamente um novo canto. E aqui nas alças, entre os blocos, vou criando novos blocos. Então, vou fazer todo esse lado aqui, quando chegar aqui, eu torno a fazer para você ver, ok? Continuando a nossa carreira, então, novamente, passando de um square para o outro, eu não faço corrente de separação, vou direto para o próximo square e faço o bloco com 3 pontos altos. E já no square, eu volto a trabalhar os blocos sempre separados por uma corrente. Vou fazendo então os blocos aqui nas alças de base. E na alça de base que eu tenho no meio do canto, eu volto a trabalhar então um novo canto, da mesma forma que fizemos até agora, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Ok? Então, até agora, nosso trabalho estará dessa forma aqui. Olha, esse aqui já está... Aqui o primeiro já foi finalizado aqui.
de um square para o outro. Não há corrente de separação, aqui do mesmo lado, do outro lado a mesma coisa. E aqui em cima de cada canto, eu vou criando um novo canto. Então, vou terminar a carreira e mostro para você como ficará. Aqui eu vou finalizando a carreira, já fazendo o último bloco. Faço uma corrente de separação e faço um ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciamos. Então, ficará dessa forma. Entre um square e outro, eu não faço a corrente, porque senão depois ele iria embabadar, então vai ficar assim retinho quando você colocar na mesa. Vou puxar aqui para você ver então a ponta do outro square, ok? Então, o que nós vamos fazer aqui é fazer agora mais uma carreira com o fio colorido mesclado. Então, eu ando com pontos baixíssimos até a alça do meio do canto, aqui que eu tenho na base. Eu vou fazer da mesma forma, faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto, faço mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Uma corrente de separação e na alça de base, volto a trabalhar um bloco com 3 pontos altos. Então, vou descer aqui pela lateral do square, trabalhando sempre os blocos em cada alça de base. Quando chegar aqui na última alça, aqui na base do square, passando então de um square para o outro, o que eu vou fazer novamente é, eu faço apenas uma laçada, não faço corrente, e na próxima alça de base, já do outro square, então eu volto a trabalhar um bloco com 3 pontos altos. E já então na lateral do square, eu volto a fazer então uma corrente separando um bloco do outro. Então, vou mostrar para você como vai ficando. Vai ficando dessa forma. Então, vou fazer então essa carreira da mesma forma que eu fiz a carreira anterior. Em cima de cada canto, eu crio um canto novo e aqui passando de um square para o outro, não faço corrente de separação. Então, na última alça, eu trabalho um bloco e já passo para o outro square, já fazendo um outro bloco sem que faça corrente aqui. E nas laterais dos squares eu vou fazer normalmente uma corrente de separação. Então, vou fazer toda a volta do square, quando estiver chegando aqui eu mostro para você como ficará. Terminando a carreira, então, até agora o nosso trabalho estará dessa forma aqui, com 2 carreiras com fio colorido. Aqui o encontro de um square do outro, e aqui nós temos a outra ponta. Então, dando continuidade, eu já
Eu cortei já o meu fio e arrematei, terminei a carreira, da mesma forma que eu fiz as outras. Então, o meu fio, então, já está cortado e arrematado. Agora, então, vou dar continuidade, voltando a trabalhar com fio branco. Eu vou prender o fio aqui na agulha e em das alças que eu tenho aqui entre um dos blocos, vou fazer um ponto baixo. Vou começar trabalhando aqui pelo meio de uma das carreiras para ficar mais fácil para você visualizar o que nós vamos fazer. Então, eu fiz um ponto baixo aqui em uma das alças de base, aqui entre um dos blocos. Agora, vou fazer 3 correntes. E faço aqui na mesma alça de base, 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Um bloquinho, que começamos com um ponto baixo, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, eu vou para a próxima alça de base e prendo com um ponto baixo. Então, nosso bloquinho vai ficar assim meio inclinado. Então, volto a fazer 3 correntes e trabalho novamente na mesma alça, 3 pontos altos. Vou para a próxima alça de base e prendo com um ponto baixo. Novamente 3 correntes e na mesma alça, 3 pontos altos. E prendo na próxima alça com um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma aqui, ok? Então, faço mais 3 correntes e 3 pontos altos. Passo para a próxima alça, já prendendo com um ponto baixo e novamente 3 correntes e mais 3 pontos altos. Agora aqui eu cheguei na alça que eu tenho aqui no meio de um dos cantos aqui de base. Então, aqui na alça do canto, eu faço novamente o ponto baixo, faço as 3 correntes. Chegando aqui na alça de base do canto, então eu faço um ponto baixo, 3 correntes e mais 3 pontos altos. E faço um ponto baixo aqui na mesma alça, volto a fazer as 3 correntes e mais 3 pontos baixos. Então, vai ficar dessa forma, com 2 bloquinhos, então, aqui na mesma alça de base, aqui nos cantos. Então, passo para a próxima alça e volto a fazer um ponto baixo, 3 correntes e 3 pontos altos. Prendo com ponto baixo já na próxima alça e faço 3 correntes e mais 3 pontos altos.
prendo novamente com ponto baixo já na próxima alça, faço 3 correntes e mais 3 pontos baixos. Vai ficando assim dessa forma. Então, passo para a próxima alça, faço um ponto baixo, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Passo para a próxima alça, faço um ponto baixo, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Passo para a próxima alça, faço um ponto baixo, 3 correntes e 3 pontos altos. Então, aqui eu cheguei no encontro dos 2 squares. Então, vou fazer já o ponto baixo já no próximo square. Então, vai ficar assim, ponto baixo, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui no encontro de um square e do outro, eu passo aqui, já vou fazer o ponto baixo aqui para você visualizar melhor. Então, assim. Então, nesse espaço aqui, vai continuando vazio e eu vou sempre pulando esse primeiro encontro aqui dos squares e vou trabalhando só nas alças, como eu vim fazendo nas outras carreiras. Então, vou fazer o mesmo por toda a volta, eu vou fazer esse outro pedacinho aqui para chegar novamente no outro canto, para você ver mais uma vez como eu trabalho no canto. Então, em cada alça de base, entre os blocos, eu vou fazer o ponto baixo, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Isso vai fazendo com que os bloquinhos vão ficando inclinados. Faço os 3 pontos altos. E aqui na alça de base aqui do canto, então faço um ponto alto, faço um ponto baixo, 3 correntes e 3 pontos altos. Faço o ponto baixo novamente aqui na mesma alça, trabalho então mais 3 correntes e mais 3 pontos altos ainda na mesma alça. E passo já para a próxima alça fazendo um ponto baixo. Então, vai ficando dessa forma. Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira e já volto já mostrando para você como ficará. Já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. Aqui eu vou cortar o fio.
Vou prendê-lo aqui para poder arrematar. Então, nosso trabalho estará dessa forma até agora. Puxar o lado de cá para você ver. Ok? Agora, então, vamos trabalhar a última carreira. Eu vou voltar, então, a trabalhar com o fio colorido mesclado. Vou prender meu fio na agulha. E em um ponto aqui da base, pegando aqui na segunda carreira que eu tenho de blocos aqui com fio colorido, eu vou prender o meu fio aqui no ponto do meio do bloco, que é no segundo ponto então, e vou fazer um ponto baixo alongado. Então, vai ficar dessa forma com o fio então atravessado aqui já passando da outra carreira, é onde eu tenho os blocos brancos. Faço uma corrente e vou aqui no primeiro ponto alto que eu tenho, já nos blocos brancos aqui na minha base, e faço um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar uma sequência de picôs. Então, eu faço 3 correntes, volto aqui na primeira corrente e faço um ponto baixíssimo. E prendo novamente no mesmo ponto de base com um ponto baixo. Faço novamente 3 correntes, volto na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo e faço um ponto baixo aqui na base. Então, faço novamente 3 correntes, volto na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo e prendo com ponto baixo aqui na base. Então, fiquei na base com 3 picôs, separados sempre por um ponto baixo, então vai dar 4 pontos baixos, e aqui entre eles os picôs. Agora, faço uma corrente e vou fazer novamente um ponto alongado, pegando no próximo bloquinho, mas que eu tenho aqui na base dos pontos coloridos. Então, passo a minha agulha aqui e faço um ponto baixo alongado, ficando dessa forma. Então, faço novamente uma corrente, vou aqui no primeiro ponto alto do bloco branco e faço um ponto baixo. Agora, faço 3 correntes, volto aqui na primeira, faço um ponto baixíssimo, formando picô. Volto no mesmo ponto de base e faço um ponto baixo. Faço novamente 3 correntes, volto aqui na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo, formando picô, e vou aqui na base e faço um ponto baixo. Novamente 3 correntes, volto na primeira corrente, faço um ponto baixíssimo e volto aqui na base e faço um ponto baixo. Então, no final eu tenho 4 pontos baixos e 3 picôs. Faço uma corrente, volto aqui na segunda carreira de blocos coloridos e no segundo ponto aqui, no ponto do meio do bloco, faço um ponto baixo alongado. Então, vai ficando dessa forma o meu bico. Faço uma corrente e novamente no próximo ponto, no primeiro ponto aqui, alto do bloco branco,
eu vou fazer um ponto baixo e volto a fazer as sequências de picôs, que são 3 correntes, fecho com ponto baixíssimo e prendo na base com um ponto baixo e volto a trabalhar outro picô. Faço mais um ponto baixo, faço novamente as 3 correntes, fecho com ponto baixíssimo e faço mais um ponto baixo. Então, ficam 3 picôs e os 4 pontos baixos. Faço uma corrente, vou aqui na outra carreira de blocos coloridos e faço um ponto baixo alongado. Agora aqui ao meio, e logo aqui onde eu tenho o canto, vou fazer da mesma forma. Aqui no canto, então, eu tenho 2 bloquinhos no mesmo espaço. Então, vou no primeiro ponto alto aqui da base do bloco branco, faço um ponto baixo, faço as 3 correntes e formo o picô, e no mesmo ponto de base faço outro ponto baixo. Faço novamente as 3 correntes, volto na primeira, faço um ponto baixíssimo, formando o picô, e na base faço outro ponto baixo. Faço 3 correntes, novamente, formo o picô, e na base mais um ponto baixo. Então, aqui agora, entre os 2 blocos, eu vou fazer um ponto baixo alongado. Então, eu pego aqui na base do bloco branco e alongo o fio e faço um ponto baixo, dessa forma. Faço uma corrente, passo para o próximo ponto alto do próximo bloco, faço um ponto baixo. Agora, vou trabalhar novamente a sequência dos picôs. E a cada picô que você faz um ponto baixo, aqui no mesmo ponto de base. Então, começo com um ponto baixo, faço um picô e um ponto baixo, faço isso mais 2 vezes e finalizo com um ponto baixo. Então, vou ficar com 4 pontos baixos e 3 picôs. E faço uma corrente. Vou aqui na base do próximo bloco colorido, no segundo ponto de base, e vou fazer um ponto baixo alongado. Então, vai ficar dessa forma aqui, ok? Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira, da mesma forma. Vou trabalhar quando eu chegar aqui, na divisão aqui que eu tenho, de um square para o outro, eu volto te mostrando como ficará. Chegando aqui no encontro de um square com o outro, então vou trabalhar normalmente, aqui no primeiro bloquinho, faço o ponto baixo, e começo a trabalhar então a sequência de picôs e ponto baixo. Então, faço os 3 picôs, sempre separados pelos pontos baixos. Agora, eu vou passar para o outro square, fazendo então um ponto baixo, já aqui no próximo bloco, então, do outro square. Então, faço apenas um ponto baixo aqui. Agora, eu vou aqui no ponto de base, aqui da carreira colorida, a carreira anterior. Depois aqui desse ponto baixo, eu faço uma corrente, e aqui no bloco, então, que eu tenho da carreira colorida, eu faço ponto baixo alongado. Faço novamente, então, uma corrente e passo já para o próximo bloco da carreira com os pontos brancos.
Então, ficando dessa forma aqui. Para que depois esses cantos aqui não fiquem embolados. Então, no final, ficará aqui um bloco sem trabalhar os picôs. Nesse bloco aqui não temos o picô, temos apenas um ponto baixo e a corrente. Então, agora, nós continuamos a mesma sequência que estamos trabalhando com os picôs, sempre separados por um ponto baixo. Então, vou fazer essa mesma sequência que eu venho trabalhando e fazer por toda a carreira e já mostro para você, então, a carreira já finalizada, ok? Aqui já finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, daqui, eu vou cortar o meu fio, passar ele aqui pra dentro da laçada e apertar. Eu vou pegar esse fio que eu tenho aqui mais aqui no alto, passar ele para baixo, junto aqui com a outra ponta. E vou fazer 3 nós. Bem firmes. E agora é só cortar o excesso do fio. Depois que esses nozinhos, na verdade, depois vão ficar aqui bem firmes aqui junto aos pontos. E até mesmo você que acabou de trabalhar o seu crochê vai ter dificuldade depois de encontrá-los. Então, não se preocupe, porque o acabamento fica muito perfeito dessa forma e fica bem firme. Aqui, então, eu tenho o caminho, então, já pronto. Vou dar a posição aqui da câmera para você visualizar melhor. Ele fica todo rendadinho. Em volta dele faz um efeito muito, muito bonito mesmo na mesa. Ok? Eu espero, então, que vocês tenham gostado de mais um dos nossos vídeos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva em nosso canal. Divulgue os vídeos para suas amigas. Compartilhe, então, nosso canal. E eu encontro vocês, então, nos próximos vídeos. Beijinhos e até mais!